Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias centrais do primeiro capítulo do livro Mulher Única. O nome do capítulo é A Singularidade da Mulher e a gente vai desvendar juntos o que o autor quer dizer com isso, qual a perspectiva dele sobre o que torna a mulher única. Olha só que interessante. O autor já começa o capítulo contando essa anedota, com um toque de humor. É uma forma bem leve, sabe? Para introduzir um tema que na verdade é bem profundo. A ideia de que a criação da mulher foi um ato à parte, um momento especial, talvez o ápice de todo o trabalho criativo. E só para a gente ficar na mesma página, toda a nossa conversa de hoje vai ser baseada diretamente neste capítulo. É aqui que o autor começa a construir os conceitos que a gente vai explorar para entender a tese principal dele. Então, como vai ser nosso roteiro? Primeiro, a gente vai olhar para a questão da mulher e a pressão que ela enfrenta. Depois, vamos entender o que é esse tal conceito de singularidade. Na sequência, uma perspectiva sobre a criação. Daí, um ponto crucial: diferentes, mas não desiguais. E para fechar, o caminho para a realização. Certo, vamos começar pelo problema. O autor prepara o terreno descrevendo um cenário de crise de uma pressão enorme que, segundo ele, está afetando muitas mulheres hoje em dia. E a grande pergunta que o texto quer responder é essa, né? Que pressões são essas que definem a experiência da mulher moderna? Para ele, essas forças vêm de todos os lados, tanto de fora quanto de dentro. Lá na página 16, ele lista vários desses desafios. Ele fala de um cansaço que parece não ter fim, sabe? De traumas antigos, feridas na alma que custam a cicatrizar, abuso emocional e, um ponto central para ele, uma pressão da sociedade para que a mulher imite papéis masculinos ou siga o que ele chama de exigências de uma agenda feminista, o que, na visão dele, a afastaria da sua verdadeira natureza. E para dar uma dimensão da seriedade do ambiente em que tudo isso acontece, o texto traz um dado dos Estados Unidos que, olha, é de arrepiar. 1 em cada 6 mulheres já foi vítima de algum crime violento. É um número muito pesado. Bom, diante desse quadro todo de pressão, o autor não fica só no problema. Ele propõe uma resposta, um conceito fundamental. Vamos então ver como isso nos leva para o coração da tese dele. E esse conceito é a singularidade. Mas o que isso quer dizer na prática? Para ele, é o estado de ser única. É a ideia de que existe uma natureza e um propósito femininos que foram, digamos, divinamente desenhados para ser diferentes do masculino. O ponto principal aqui não é comparar, mas sim realizar um projeto que é original, exclusivo. Para dar fundamento para essa ideia de singularidade, o autor faz uma viagem no tempo. Ele nos leva de volta lá para o comecinho de tudo para uma interpretação bem específica da história da criação que a gente encontra no livro de Gênesis. Então, a questão é, como é que essa história da criação, na visão do autor, claro, serve para construir essa ideia de singularidade? Para ele, a resposta está nos detalhes de como o homem e a mulher foram criados. O texto lá na página 21 descreve esse processo como se fosse em 3 atos. Primeiro, o homem é formado do pó da terra. Segundo, Deus percebe que não é bom que o homem fique sozinho. E aí vem o terceiro ato. A mulher é edificada, a palavra é forte, né? Como construir algo, a partir do lado do homem. Ou seja, a partir de um ser que já estava vivo. E é exatamente essa diferença no processo de criação que é o ponto-chave para o autor. Ele defende que essas origens diferentes criam naturezas diferentes. Mas, e isso é super importante, de forma alguma desiguais em valor ou importância. E essa comparação deixa tudo bem claro, né? De um lado, o homem, vindo do pó, de um material inorgânico. Do outro, a mulher, construída a partir da costela de um material vivo. Ele foi criado primeiro e estava só. Ela foi criada depois para ser uma companheira. São processos bem distintos que, para o autor, apontam para propósitos que se completam. A conclusão que o texto tira de tudo isso é bem direta. Deus nunca teria criado a mulher para ser inferior ao homem. A ideia era criar um tipo diferente de ser, com qualidades e forças próprias para complementá-lo. A diferença aqui é vista como a base da parceria e não de uma hierarquia. Certo, entendemos a teoria. Mas e na prática? O que toda essa ideia de singularidade significa para o senso de propósito, para a satisfação da mulher no dia a dia? E tem uma frase da página 27 que, na minha opinião, resume a mensagem final do capítulo de forma perfeita. Deus nunca pede a uma mulher que se meça em comparação com um homem. Segundo o autor, é justamente na comparação que mora a armadilha da insatisfação, na tentativa de se encaixar num molde que não foi feito para si.
Portanto, a verdadeira satisfação, de acordo com o livro, não está na busca por ser igual aos homens. Está em se tornar plenamente aquela mulher única que, na visão do texto, Deus projetou. É um convite para abraçar a própria identidade, em vez de ficar tentando imitar a de outra pessoa. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta bem grande, né? E um mundo que vive de comparações o tempo todo, principalmente nas redes sociais, o que realmente significa abraçar uma identidade que seja única? É uma questão que vai além do livro e convida a gente a pensar no nosso próprio caminho.